Amém? Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu e você precisamos domar. Nós vamos falar sobre o poder destruidor da língua. Algo que a própria palavra fala que se alguém conseguir dominar ela, dominou todo o corpo. Se alguém conseguir dominar. O homem, ele domina, ele doma todos os tipos de animais que voam, que rasteja, todos os tipos de animal. Mas a língua é um ser difícil de dominar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles a quem amam comerá do seu fruto. Então está deixando bem claro para nós que podemos construir o céu através da nossa língua, como também podemos construir o inferno. Nós vamos ver classes de pessoas que têm a língua enferma, que têm a língua doente e que precisa ser curado, porque nós precisamos entender que nós somos exemplo de fiéis. E se somos exemplo de fiéis, a palavra do Senhor fala que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Por isso nós temos que fazer todo o esforço necessário para sermos exemplo para as pessoas. Porque também nós precisamos dominar esse membro tão pequeno, porque eu e você somos luz para o mundo. E a luz serve para refletir o outro. A luz serve para iluminar o outro. E se eu, como luz, estou com a minha língua enferma, doente, como eu vou ter condições de refletir o outro, de apresentar o outro? E o principal que nós apresentamos, o principal que nós refletimos é Cristo. E se eu estiver com a língua enferma, como eu vou representar, clarear, trazer visão para o outro, se eu estou com a minha língua enferma? Também fala que nós precisamos dominar este membro, porque nós precisamos e somos alguém, um soldado de Cristo. Precisamos andar firmes na fé, e como soldado de Cristo, teremos momentos de batalhas, e nesses momentos de batalha, se nós fraquejarmos, nós estamos demonstrando que não estamos firmados na fé, como hoje aprendemos aqui muita coisa boa. Por isso nós temos que andar em santidade, porque o Deus que nós servimos é santo, e ninguém verá o Senhor se não for santo. E aqui em Tiago, capítulo 3, fala sobre este membro, que tem dois obstáculos para impedi-lo de sair por aí, mas mesmo assim, é um membro que mais causa problema no meio do povo da igreja, no meio dos nossos lares. Se você fizer uma pesquisa, por que o irmão não fala com outro irmão? Por que o tio não fala com a sobrinha? Por que o cunhado não fala com a sogra? Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que 99,9% está relacionado à língua, que tem dois obstáculos, os dentes e os lábios, para impedi-la, mas mesmo assim, a bichinha é fogo. Então abra aí Tiago capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, eu quero ler com você. Diz assim, se não me engano está na NVI, essa versão desse texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Veja bem, o texto não está falando para você não desejar buscar conhecimento para ensinar outra pessoa, não é nada disso. O texto está falando para mim e você que é uma responsabilidade muito grande. Você que busca conhecimento e agora vai transmitir este conhecimento,
porque você vai ser cobrado, você vai ser julgado, você vai ser mais visto pelas pessoas, e o seu comportamento precisa ser bem disciplinado. Por isso ele está falando, olha, não está aqui sendo um incentivo para você não buscar conhecimento, não, muito pelo contrário, porque quanto mais conhecimento eu tiver, melhor vai ser a minha caminhada aqui nessa terra. Vai ser mais fácil acessar aquilo que Deus tem para mim, vai ser mais fácil eu me libertar daquilo que eu preciso ser liberto, vai ser mais fácil eu chegar e conquistar as bênçãos do Senhor para a minha vida. O que é mais fácil? Uma pessoa que sabe dirigir, sair de Guarulhos e chegar até Bragança Paulista, ou uma pessoa que não sabe dirigir, não tem uma condução, que precisa pegar um ônibus, precisa pegar o metrô, ir até a rodoviária, comprar, ele vai chegar lá, mas ele vai chegar com muito mais dificuldade. Vai ter que desprender de muito mais tempo. E talvez vai deixar de usufruir de muitas coisas, porque aquele que consegue se locomover mais rápido, ele vai ter mais tempo para usufruir. Então, quando você tem conhecimento, e a nossa passagem aqui nesta terra é rápida, então o conhecimento vai facilitar mais e mais as bênçãos que o Senhor tem para nós na sua palavra, e são mais de 3.700 bênçãos que Deus tem para nós. Então o conhecimento vai facilitar. Então ele está falando que não, você tem que buscar o conhecimento, mas tem que vigiar na sua forma de viver. Ontem, nós fomos em um ambiente, à noite lá em Bragança, foi um momento legal, né? E ali o Diogo, né, o meu futuro genro, proporcionou isso, né? Levou uma aliança de compromisso lá para a Poli, fez lá, né, Diogo? Aí, a gente ali naquele ambiente, e o garçom ali servindo, e ele pegou, e a Silvana naquela dúvida, porque a mulher ela tem mais dificuldade. Eu já falo, eu quero isso, mas ela ali naquela dúvida, e eu ali do lado, eu fiquei pensando sobre isso, e aí com uma calma, né? E aí Silvana já escolheu, e aí vai pegar o quê? E aí Silvana isso, e aí Silvana aquilo. Aí o garçom serviu, e a gente conversando, e batendo um papo e tal. Terminou o momento, estávamos indo embora, todo mundo saindo. Aí o garçom chegou para mim e falou assim: boa noite, pastor Edson. Aí eu falei, caramba, o cara estava do meu lado, me conhecia, né? A todo momento ali servindo, ficou um tempão do nosso lado ali, conversando. Aí eu falei, você me conhece de onde? Ah, às vezes eu vou lá na igreja família. Falei, rapaz, legal, que tal? Nem sabia o nome nem nada. E aí, eu fui no Nagai, fui no pastor Nagai, tá, um pastor amigo nosso. Falei, legal, mas eu vou lá. Falei, legal. Aí eu estava pensando, puxa vida, né? Imagine se eu tenho ali um comportamento, uma postura diferente daquilo que eu prego. Por isso, o texto está falando aqui, olha, muitos de vocês, né, se querem ser mestre, é uma boa escolha, mas tome cuidado, porque você vai ser mais visto, você vai ser cobrado, e tem que ser mesmo. E no versículo 2 diz assim, todos, eu, você, todos, tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então está falando para nós que a língua, ela é a que causa todo o desequilíbrio. Se eu conseguir dominar a minha língua, eu consigo dominar todo o meu corpo. Então aquela vontade que você tem de comer doce, e não podendo comer doce, e come, é porque ainda você não dominou a sua língua, e eu estou incluído nisso. Não posso comer doce, mas eu como. E o texto está falando assim, olha, se você consegue dominar a língua, você domina todo o corpo. O que você não pode fazer e faz? Todos nós, o texto está falando aqui, está colocando todos nós no mesmo saco, querido. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para eles não... Deixa eu ler de novo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno,
conforme a vontade do piloto. Está falando de governo. Se nós conseguimos dominar a nossa língua, temos poder para governo, poder para expulsar o mal, poder para repreender as enfermidades, poder para abençoar pessoas. O texto está falando de governo aqui. Um leme tão pequeno, vem os ventos, vem as tempestades, mas este leme consegue manter a embarcação no destino, no caminho correto. Então, se nós conseguimos dominar a língua, o texto está falando que nós vamos ter poder para governo. Por isso que lá em Isaías capítulo 6, abra Isaías capítulo 6 na sua Bíblia, Isaías capítulo 6, olha só, como que se nós dominamos a nossa língua, você quer ser usado por Deus? Quem aqui deseja ser usado por Deus, sim ou não? O primeiro passo é dominar a sua língua, porque não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Então, se eu quero ser usado por Deus, e todo nosso relacionamento horizontal aqui, e o nosso relacionamento vertical, depende do nosso falar. Quando entrares no teu quarto, fique lá quietinho de joelho, não. Ore ao Pai que está ao céu, Pai nosso que está no céu. Você vai ter que proferir palavras. Se você quer abençoar alguém aqui no seu plano horizontal, você vai ter que proferir palavras, você vai ter que dar uma ordem. Então, todo está relacionado à língua, ao nosso falar. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías falou: tive uma visão maravilhosa, uma visão sobrenatural, uma visão grandiosa. Mas eu não posso demonstrar o meu relacionamento com Deus e ser usado por Deus somente baseado nesta visão. Somente esta visão não será suficiente para eu poder ser bênção na vida de outras pessoas. Esta visão não vai ser o suficiente para eu poder ajudar outras pessoas, para eu poder proclamar o reino de Deus. Esta visão não vai ser o suficiente. Aí ele diz assim, no versículo 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quer ser usado por Deus? Primeiro precisa ter uma língua santa. Quer ser usado por Deus? Primeiro precisa ter uma língua pura. Quer ser usado por Deus? Primeiro precisa santificar-se no seu falar. Isaías só pôde ser usado por Deus depois que ele teve os seus lábios purificados. Por isso a importância, querido, de nós buscarmos essa purificação. Por isso que quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Tem uns que deixam, às vezes está suado, né? Aí deixa lá, aquele irmão tem um suor. Não, não é essa marca não. Não é essa marca não. Eu jogava bola antigamente, quando eu era jovem. Nós jogávamos bola. E fez lembrar que tinha um rapaz, e ele ficava assim, um pouco, parecia que não tomava muito banho não. E jogando futebol, era o time de camisa com sem camisa, que não tem jogo de camisa, né?
Um time de camisa, um time sem camisa. E às vezes você tem que marcar o jogador ali, né? E às vezes sem querer você enfiava a mão nas axilas da pessoa, assim, porque você enfia, né? Mas não é essa marca, não. A marca que nós temos que deixar, né? É o cheiro perfume de Cristo, o cheiro suave de Cristo, perfume suave. Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Olha só, versículo 3, 4 fala de governo. Olha o versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, querido, aquelas pessoas que têm uma língua que só, nós vamos ver que algumas classes de pessoas, talvez nós já passamos por elas, eu quero crer em nome de Jesus, mas que tem impedido muitas pessoas de serem abençoadas. Olha o versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. Está falando que o homem, ele consegue domar. Você vai ver homens andando sobre baleias, domando, né, animais de todas as espécies. Você que assiste aquele National Geographic ali, né, homens domando leões, animais ferozes, pássaros, ele consegue domar tudo. Agora o versículo 8 fala que a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está falando, não pode ser assim. Amanhã você vai estar no trabalho, você vai encontrar com pessoas descontentes, mas você não pode entrar no clima delas. Você vai encontrar com pessoas murmuradoras, você não pode entrar na conversa delas. Essa semana aconteceu algo interessante, que eu e a Silvana aproximamos de uma pessoa, e essa pessoa, querendo saber um assunto que não tem nada a ver, tentou de todas as formas puxar a nossa língua, e eu falei, Silvana do céu, você percebeu? E ela insistia sobre uma situação, e nós ali, não, desconversando, e ela insistindo e desconversando, porque nós somos tentados, queridos, a falar coisas que não devem ser faladas. Tem como desligar aí para mim? Olha, o ar é muito bom, mas tem uma hora que ele me pega. Aí, olha, melhorou bem já. Coisa, não sei se é psicológico, não é tão rápido. Esta semana eu estava fazendo um podcast com o pastor Josué, e o ar ligado, rapaz. E como estava sendo gravado, eu falei, corta. Aí o outro irmãozinho, eu também queria tossir, graças a Deus você pediu para parar. Eu falasse antes, que eu estou sofrendo aqui primeiro que você, né? Então a língua, porém, ninguém consegue domar. Versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como eu disse, o cristão ele tem que ser luz para o mundo, exemplo para os fiéis, firme na fé, manso para com todos. O cristão precisa ser um atleta de Cristo, um soldado de Cristo. E se nós não vigiarmos no nosso falar, tudo isto que eu e você precisamos ser, não seremos. Agora, quais são as classes de pessoas que têm problema com a língua? Quais são as classes de pessoas que deixam de viver aquilo que Deus tem para elas por causa da língua?
E a primeira classe de pessoa que eu vejo, está lá em Provérbios capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ó filho sábio, atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. A primeira coisa, pessoas escarnecedoras, que zombam de tudo, que tudo para ela é motivo de chocarrice. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não pode e não tem como viver o melhor de Deus aqui nesta terra. É uma classe de pessoas onde alguém está falando algo e ela está dentro dela, não precisa nem falar. Lembra quando o anjo veio falar com Abraão e Sara, que eles seriam pais? E Sara então sorriu, mas não um sorriso externo, não um sorriso para fora. E aí então fala, olha, porque Sara sorriu, veio uma palavra, e ela falou, não sorri, não, sorriu sim, aquele sorriso interior. Esse tipo de escarnecimento, de pessoas não valorizar aquilo que o outro está falando, tem uma importância. Vamos ouvir, todos nós temos uma história. E esse tipo de pessoa então que fala de uma forma escarnecedora, é uma pessoa que tem a língua doente. Uma outra classe de pessoas, difamadores. Judas 1,8 diz assim: contudo também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Pessoas difamadoras, que ouvem algo e fala para outro. Todas as vezes que alguém vier trazer uma notícia para você, todas as vezes que alguém vier falar de alguém para você, ei, primeiro analisa a vida da pessoa, depois analisa de quem a pessoa está falando, para depois você analisar o conteúdo da mensagem. Só que a gente faz ao contrário, muitas vezes avaliamos o conteúdo da mensagem e já julgamos. Abra sua Bíblia lá em Salmos 41, me fez lembrar aqui, Salmos 41. Salmos 41, vamos lá. Olha o que diz aqui, um salmo de Davi. Ele diz assim: como é feliz, né, aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempo de adversidade. Né, Jesus fala sobre isso, né? Olha, estive nu, não investiste. Pessoas que estão de uma forma difícil, passando por uma dificuldade, passando por um problema. Está falando que nós devemos nos interessar por esse tipo de pessoa. Só que lá no versículo 6 diz assim: sempre que alguém vem me visitar, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois sai espalhando-as. Quem aqui conhece alguém assim? Aí o versículo 7, todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama, jamais se levantará. Lembra dos amigos de Jó? O que você fez? Eram amigos que estavam interessados em ver a cura, a restauração de Jó, mas ali com a mente procurando, porque estava passando por aquele problema, ele tinha cometido algum pecado, algum erro. Esse tipo de pessoas, querido, difamadores. Uma outra classe de pessoas, cochichadores. Ainda no Salmo 41,7, né? Todos que me odeiam murmuravam, há uma contra mim, imagino mal dizendo. Olha só do versículo 7, olha. Todos que me odeiam juntos se cochicham. Gente, é terrível quando alguém está conversando e por um acidente você está passando e ela... Oh, negócio terrível. Alguma coisa está falando. Então, eu me lembro que a minha irmã, isso lá nos anos de 85, por aí, namorava um japonês, né, casou com um japonês, é casado até hoje. Só que os pais eram japoneses mesmo, então eles só conversavam em japonês. Mas às vezes eles estavam conversando em português, lá em casa, e a gente chegava perto e eles mudavam para o japonês. Eu ficava assim, meu, que raiva. Que raiva, está na minha casa e falando. Não estou falando que estava, mas por quê, né? Já viu no metrô? Quem já no metrô, né? Mora aqui há 100 anos. Aí no metrô fica falando em japonês.
Só que se deram mal uma vez com meu sobrinho. Meu sobrinho é um neguinho, mas o meu sobrinho fez uso da internet para o bem. Ele fala inglês e japonês sem ter ido um dia na escola. Fala, lê e escreve. Estuda no ITA, formado no ITA, está fazendo doutorado agora no ITA. E ele entrou numa empresa que os donos eram japoneses. Ele conta, né? E ali tem um caderno anotado em português e um caderno anotado em japonês. E ela deixou o caderno anotado em japonês e falou, nossa, bastante dinheiro, né? Aí, como você sabe? Você entende? Esqueceu que ele entendia, né? Ele fala. Depois ele ficou da família, ia nas festas tocar e cantar em japonês para eles. Mas esses cochichadores, que crente não, crente é luz, é transparência. Ei, se eu não posso falar para o outro ouvir, eu tenho que procurar um ambiente que o outro não frequente, que o outro não está, porque é tão ruim, é tão chato. Aí você acaba tendo aquelas mentiras que solucionam o problema, mas é mentira. Não, a gente está conversando aqui sobre futebol, o cara nem sabe que num time de futebol é 15 para cada lado, ele está conversando sobre futebol. Ah, não é 11, né, Luiz? Não. O cara nem sabe, não, que lá no futebol, inventa lá uma coisa lá, isso é pecado. Depois quer ser usado por Deus. Uma classe de pessoas, falsas testemunhas. Êxodo 23:1 diz assim, não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para ser testemunha falsa. Está tudo relacionado à língua, querido. Um outro tipo de pessoa, nossa, essa daqui não tem. 1 Pedro 4,15, abre lá em 1 Pedro 4,15. Pessoas. Pedro 4,15, olha só o que está escrito. Esse tipo de pessoa não tem. Sogra nenhuma é esse tipo de pessoa. Que nenhum de vós. No passado vocês já gastaram. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 4,15. Versículo 15. Essa eu faço questão de ler. Né? Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócios alheios. Intrometido. É uma outra classe de pessoa, querido. Do que você está falando? Olha, eu tenho... Gente, como é que Deus vai usar, Paulão? Ninguém é intrometido aqui, né? Certa vez chamou Jesus para ser juiz de uma confusão de dois irmãos. E Jesus falou, quem me pôs por juiz de vocês? Eu vou intrometer na briga de vocês, na confusão de vocês? E quantos de nós já aconteceu isso? Tem uma conversa, tem uma situação, e a pessoa puxa a nossa língua com uma opinião, e você acaba dando opinião, e esta opinião sua, esta pessoa que está tendo problema com o outro, fala assim, mas eu perguntei para fulano, e fulano falou, aí esta outra pessoa, em vez de ficar com raiva daquele, vai ficar com raiva de você, e você acaba se complicando tudo, e tendo que falar de um jeito para um, de um jeito para outro, prometendo uma coisa para um, prometendo uma coisa para outro, intrometidos, e depois quer ser usado por Deus. Não tem como, querido. 1 Coríntios 10:10 fala que os murmuradores, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem murmura porque não está tendo fé, quem murmura porque não está tendo firmeza na fé, quem murmura porque não é um soldado de Cristo. As pessoas murmuraram no deserto e não entraram na terra prometida, uma promessa que foram para elas. Uma viagem que era para durar dias, ficou 40 anos. Porque precisavam passar pelo tempo de purificação, por causa da murmuração não entraram na terra prometida, e quantos de nós temos tudo, e muitas vezes reclamamos, murmuramos, praquejamos, e queremos entrar na terra prometida, viver o melhor de Deus aqui nesta terra, mas com os nossos lábios impuros. Isaías olhou e falou, ai de mim, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado por Deus, mas meus lábios são impuros, meu falar, habito no meio de um povo de impuros lábios. Diz que um anjo, porque alguém quando reconhece que está falhando, quando alguém reconhece, a Bíblia fala no Salmo 51, coração contrito, arrependido, Deus não resiste. E o primeiro passo para a cura é reconhecer, eu tenho uma falha nesta área, eu tenho um problema nesta área, Senhor, me ajuda.
cura-me, eu quero ser usado pelo Senhor. Então a gente vê que essas pessoas, essas classes de pessoas murmuradoras, elas vão perecer, vão ficar padecendo, não tem como. Deus, olha Jesus, 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes, e a primeira coisa que ele fez foi agradecer. Quando você agradece, Deus multiplica. Agradece, Deus multiplica. O murmurador, ele não agradece, ele só reclama. Uma outra classe de pessoa, né? Os gritadores, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Efésios 4, versículo 31. Pessoas que gritam, pessoas que, quando começam os gritos, é porque acabou a inteligência. Gente, tudo passa pela língua. Primeiro milagre registrado, Maria identificou o problema, o que ela fez? Foi para o quarto ficar quietinha? Não, comunicou com Jesus. Jesus comunica com os servos comunicam com o mestre-sala comunica com o dono da festa, com o noivo. Todo o processo do milagre passou pela comunicação, pelo uso correto da língua. Deus desejou destruir Babel, um projeto grandioso, maravilhoso. Deus não mandou um meteoro, não mandou uma bomba atômica, não mandou um raio para destruir aquele projeto, nada disso. Só mexeu na língua. Com a língua nós podemos construir o céu dentro de casa, mas com a língua também podemos construir o inferno dentro da nossa casa. É muito sério. Por isso que Tiago fala, olha, aquele que domina a língua, ele domina todo o corpo. Todo o corpo. Os praguejadores, Tiago 3,9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens. Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa que eu e você, seja a pior das espécies, pior ser humano, lembra de uma coisa, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo mal desta pessoa, ainda que o que ela fez foi terrível, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por ela. E se ela se converter, ela poderá ser usada por Deus grandemente. Então nós não podemos, temos que vigiar mesmo. E por que nós precisamos fazer tanto esforço então? Uma outra classe de pessoas que guardam a amargura. Hebreus 12,15 diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, do favor imerecido de Deus, para que o favor de Deus não venha parar sobre a nossa vida, deixar de cair sobre a nossa vida. Hebreus está falando aqui para nós assim, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por causa dela, muitos se contaminam. Porque você com raiz de amargura, o que você vai ter para passar para a pessoa que aproximar de você? Raiz de amargura, pessoa tóxica, e então ela vai ter só coisas ruins. Existem alguns tratamentos de câncer que a pessoa é submetida a algumas sessões de quimioterapia, de radioterapia, tão forte, que elas têm que ficar num quarto isolado, para não contaminar outras pessoas. Nós, queridos, não podemos ser pessoas tóxicas. E uma pessoa tóxica é aquela que guarda a raiz de amargura. Quantas vezes você está com raiva de uma situação, chega alguém perto, você está cheio daquela situação, chega alguém perto de você, você vai transbordar isso. E quando eu e você guardamos, é porque nós não perdoamos. Quando eu e você conservamos esse sentimento, significa que nós não perdoamos a pessoa. E se nós queremos ter comunhão com Deus, passa pelo perdão. Perdoa primeiro as nossas dívidas, para depois nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, quando eu e você guardamos isto dentro de nós, o homem bom do seu bom tesouro vai tirar coisas boas, mas o homem que está cheio de raiz de amargura vai tirar aquilo.
É aquilo que vai sair. Por isso nós precisamos dominar. Porque nós devemos fazer todo o esforço para dominar a língua. Eu disse, para vivermos em santidade, porque o nosso Deus é santo. Por isso nós precisamos nos esforçar. Por isso Tiago está falando para nós, olha, não deixe dominar-se. Não deixe a sua língua ser uma fagulha para incendiar. Tem pessoa, querido, se você não pode ajudar, a melhor ajuda sua é ficar quieto. Se você não pode abençoar, se você não tem uma palavra, se você não tem uma resposta, hoje nós temos respostas para tudo. Se você não está inteirado no assunto, irmão, a melhor resposta é o silêncio, porque a Bíblia fala que até o tolo, em Provérbios, quando se cala, um tolo se torna sábio. Leandro contou uma história aqui de um jovem, há um tempo atrás, estava buscando uma resposta para a vida. Este jovem, então, na sua procura de uma resposta, de uma informação importante, de algo que pudesse abrir, descortinar a sua visão, fica sabendo onde mora um sábio, e ele vai até a casa desse sábio, e conversando com esse sábio, procurando, me informaram, e eu gostaria de saber, me dê um conselho para a vida. Diz que o sábio falou para ele assim, não discuta com os tolos, não discuta com os idiotas, não contende com eles. Aí diz que o jovem falou assim, eu não aceito isso, eu não acredito. Aí o sábio pegou e falou, eu também não. Perca de tempo, querido. Jesus chama isso de jogar pérola aos porcos. Jogar pérola aos porcos. Então nós precisamos, porque Deus é santo, por isso eu e você precisamos controlar a nossa língua. E seremos desafiados esta semana, nesta área. A Bíblia ela é preventiva, não foi por acaso que o pastor Joel falou aqui também sobre a língua. Eu estava ali dentro orando e ouvi. Então está falando para nós que eu e você amanhã, ou até hoje mesmo, poderemos ser confrontados, desafiados a usar nossa língua, mas que nós venhamos a usá-la para o bem, para edificar, para construir, para valorizar, para agregar, para trazer a presença do céu. Nós vamos ser desafiados, inclusive eu e muito mais, porque eu estou aqui, e talvez pessoas que me viram ensinando, vai me desafiar amanhã. Deus é santo, olha só o que diz em 1 Pedro 1,6, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Por que nós precisamos dominar a nossa língua? Porque nós somos uma nação santa, um povo santo. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É anunciar virtude, anunciar coisas boas, anunciar esperança, anunciar cura. Por isso eu e você precisamos controlar, dominar estes membro que pode fazer coisas boas, mas também pode trazer coisas ruins. Porque eu e você precisamos dominar a nossa língua para ver o Senhor. Então está falando que a nossa salvação está diretamente ligada à língua. Para ver o Senhor, olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu vou seguir a paz sendo um praquejador? Como vou seguir a paz sendo um murmurador? Como vou seguir a paz sendo um intrometido? Seguir a paz com todos. E a santificação. Por que nós precisamos dominar? Porque nós somos nova criatura. Você é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, querido, é que eu e você usemos a nossa língua para abençoar vidas. Não tem como você falar mal de alguém durante o dia, e Deus coloca uma pessoa enferma no seu caminho, e depois você vai orar por ela para Deus curar. Não é isso que o texto falou? Não tem como você falar mal, água salgada, participando de conversa, e depois dobrar o seu joelho, Senhor, eu estou precisando de um emprego, Senhor, eu estou precisando de uma cura, Senhor, eu estou precisando que o Senhor abra as portas. Como? Não tem como.
Por isso nós precisamos dominar, vigiar. Isaías, quando percebeu isso, falou: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é grandioso, o Senhor é soberano, e eu sou alguém de lá. Reconheceu a sua fragilidade, reconheceu o seu pecado. Sou um homem de lábios impuros, como que eu vou ser usado por alguém santo? E Deus não usa ninguém de língua impura, porque tudo que nós vamos falar para nosso benefício próprio ou para o benefício de outro, vai passar pela língua. Por isso nós precisamos dominar, querido. Então, a partir de hoje, faça esse voto com o Senhor. Seja prudente. O prudente, ele antevê o impacto das coisas. Seja prudente. Senhor, o que eu vou falar? Faça pergunta inteligente para você mesmo, autoconhecimento, a autocrítica. Tão falada hoje inteligência emocional, né? O autoconhecimento. Senhor, o que eu vou falar vai aproximar ou distanciar? Senhor, o que eu vou falar vai agregar ou vai separar? O que eu vou falar vai santificar, vai abençoar ou vai amaldiçoar? O que eu vou falar vai construir ou destruir? O que eu vou falar vai gerar vida ou morte? Ei, faça pergunta inteligente, isso é ser prudente. Porque você vai ver que se você passar o dia falando coisas boas, se você passar o dia proferindo palavras boas, glorificando a Deus, sendo grato ao Senhor, quando surgir alguém enfermo, ou quando você estiver pedindo algo, hoje foi falado João 15:7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então tem que haver esta coerência entre estar em Cristo e as palavras dele estando em nós. Tem que haver esta coerência. Aí você vai orar, as coisas vão acontecer. Você vai pedir, as coisas vão acontecer. Por quê que nós instruímos a igreja a fazer o jejum? O jejum, ele não muda Deus. Jejum não muda Deus, querido. Deus vai continuar sendo o mesmo antes do seu jejum, durante o seu jejum, e depois do seu jejum, Deus vai continuar sendo o mesmo. O jejum muda muda você, porque agora a gente vai ser mais vigilante, a gente vai controlar a língua, a gente vai ficar mais atento, os ouvidos mais... Aí você entra num estágio que Deus quer que você esteja sempre vigilante, prudente. Aí você vai, pede, Senhor, estou precisando de um emprego. Aí Deus vem e abre um emprego para você. Não é porque você fez o jejum, é porque você se posicionou da maneira que Deus quer que o filho dele se posicione. Aí as coisas vão acontecer, porque as suas palavras vão sair ungidas pelo Senhor, santificadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor. Eu fiz o jejum, Deus abriu. Não é que Deus abriu, não, você se posicionou na condição de filho, e na condição de filho o pai tem prazer em abençoar. Você dá presente para o filho que faz arte? Quando você fazia arte, quebrei tudo, pai, quero um carrinho, acabei de quebrar a cama, acabei de quebrar o fogão, acabei de murchar o pneu do seu carro, e agora eu quero uma bola de presente. O pai te dava? Agora, quando você faz as coisas corretas, se posiciona de forma correta, você nem precisa pedir. Você está ali no seu trabalho, está te chamando lá no RH lá. Será que você vai mandar embora? Olha, estou vendo a sua postura, estou vendo o seu trabalho, estou vendo o seu empenho, e mandaram dar um aumento de 15% te promovendo aqui na empresa. Aí você fica assim, puxa vida, porque você está sendo obediente, está andando no caminho de santidade. Aí as coisas vão acontecendo, querido. Mas o ímpio, mas ele não tem a provisão de Deus e a felicidade de Deus, ele vai estar sempre em busca e nunca satisfeito com aquilo que ele tem. Eu vi esses dias 2 perguntas simples para os homens mais ricos do mundo. Um foi Elon Musk e outro foi um outro cara lá. Como você se sente? Aí Elon Musk falando, pensou, parou diante da... Uma pergunta simples. Às vezes sozinho, às vezes dormindo só. Aí perguntou para o outro demorou mais. Como você se sente? Em alguns momentos, brilhante, em outros momentos, terrivelmente. Pergunta simples, pessoas que têm dinheiro. Agora nós temos Jesus,
aquele preenche tudo aquilo que eu e você precisa. Então que nós busquemos, querido, dominar este membro pequeno, mas que pode ser usado para abençoar muito, mas também amaldiçoar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração, mas antes eu quero orar com você. E você faça uma oração aí, com você mesmo, pedir: Senhor, purifica, faça como Isaías. Senhor, meus lábios estão sendo usados de uma forma impura. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Pai, que eu falei. Perdoa, Pai, os momentos que eu murmurei. Perdoa, Pai, os momentos que eu praguejei. Perdoa, Pai, os momentos que eu participei de uma difamação. Peça perdão para Deus, querido. Porque lá em Isaías fala que Ele perdoou. Como diz assim aqui no versículo 7, olha, com ela tocou minha boca e disse, ou seja, com essa brasa que saiu do altar, querido, e esta brasa agora é a palavra de Deus que está entrando no seu coração. Está falando que essa brasa, então, veja isso, tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida, então e o seu pecado será perdoado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, viver mais vigilante, ó Pai, em relação à nossa língua, ao que falamos, ao que proferimos, Senhor. Porque se queremos ter comunhão com o Senhor nos ensina que precisamos orar, mas para as nossas orações, ó Pai, chegarem diante do Senhor, eu tenho que estar com meus lábios puros, limpos, purificados, porque não pode jorrar da mesma fonte, ó Pai, água salgada e doce. Da mesma fonte não pode sair bênção e maldição. Nós fomos feitos para abençoar, para proclamar o céu, o ano aceitável do Senhor. Todo o processo de cura, de milagre, de restauração, de libertação, passa pelas palavras. Por isso, ó Pai, palavras desenham o futuro de alguém. Palavras, ó Pai, mostra, ó Pai, o caminho para uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter lábios mais puros, que da nossa boca venha sair gratidão, que da nossa boca venha sair glórias, que da nossa boca venha sair aleluia, que da nossa boca, ó Pai, venha sair hinos, louvores, salmos, para nós adorarmos o Senhor na Tua grandeza, como Isaías viu, Pai. E quando ele viu a Tua grandeza, ele entendeu que ele precisava ser uma pessoa pura, uma pessoa santa, e o processo começava pelo domínio da língua. Tiago escreve para nós, Salomão escreve, ó Pai, em Provérbios, sobre este membro tão pequeno também, mas se nós dominarmos, dominaremos todo o corpo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, derrame sobre a vida da Tua igreja, ó Pai, tudo aquilo que ela precisa para conseguir domar este membro, ó Pai, tão importante para nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. E agora nós